Cumprimento os amados irmãos e irmãs do Facebook, do Instagram, do YouTube e da AD Jerusalém. Cumprimento os nossos ouvintes e nossos seguidores. Hoje nós vamos falar sobre orar. Falar sobre oração. Aqui está uma boa passagem dela em alguns versículos de Colossenses. Enfim, quando Epáfras transmitiu a Paulo as boas novas, que reuniu seus pastores e obreiros e todo o povo da igreja. Você veja que Epáfras transmitiu a Paulo a boa nova, e esse reuniu os pastores e obreiros e todo o povo da igreja. E trouxe essa mensagem ao povo. Irmãos, precisamos orar muito pelos nossos irmãos de Colossos. Mas aqui nós vamos orar pelo nosso irmão do nosso país, do nosso ministério, do nosso bairro, da nossa vila, pelos irmãos. Sei que estão bem, mas o nosso dever é orar. Isso é muito importante, orar pelas pessoas. Não é orar só pelos enfermos. Não é procurar orar pelas pessoas que pedem a oração porque estão em enfermidade, estão com algum problema. Nós temos que orar no geral, para todos. Aquele, pois, que cuida em estar em pé, olhe que não caia. Como está lá em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 2. Aquele que, pois, que cuida em estar em pé, olha que não caia. Então nós temos o quê? Que orar. É preciso interceder para que possamos resistir no dia mal, porque a palavra do Senhor nos diz, a palavra do Senhor nos afirma, que o diabo, o vosso adversário, ande de redor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Nós vamos ver isso aí em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Que o inimigo está de redor, procurando uma falha, procurando uma brecha nas nossas vidas, na vida do cristão, para tentar entrar, destruir os lares, destruir as empresas, destruir a família. Essa é a função do inimigo. Ele está aí para isso. Que ele anda em derredor, bramando, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. Infelizmente, o inimigo tem tragado muita gente, muitos queridos. Por vezes, a esposa vê o marido desviar-se, mas não conversa com ele, a fim de alertá-lo, tampouco roga ao pai pela vida dele. Há também situações em que o marido que age dessa maneira, ele vê a mulher desviar e mudar de comportamento, mas em vez de chamar a atenção dela, ele se conforma, ao vê-la se afastando espiritualmente do verdadeiro caminho. Quando percebe a queda, é grande, e o prejuízo é maior ainda. Então nós temos que conversar, ver o que está acontecendo. Por que o marido está esfriando espiritualmente? Por que a mulher está esfriando espiritualmente? Deixando de ir à igreja, deixando de buscar a palavra, deixando de buscar o Senhor. Cumpra-se a palavra de Deus que diz, orai uns pelos outros. Tiago, capítulo 5, versículo 1, versículo 16, a segunda parte, que diz, orai uns pelos outros. Porque no meio da multidão não sabemos quem está fraco ou não. Se cada um de nós orar pelo outro, interceder por aquele que está fraco, em vez de acusá-lo de seus erros, mudaremos a situação do nosso irmão e estaremos agindo de acordo com a palavra de Deus. Então, em vez de apontar, aquele irmão não está vindo na igreja, aquela irmã já faz tempo que não vem no culto, aquele irmão não bate palma, não dá um glória dentro da igreja, ore por ele, não repare o que está acontecendo, é que ele está esfriando, ele está dando brecha para o inimigo afastá-lo do caminho de Deus. E não é isso que Deus quer.
Ele nos diz aqui: orai pelo teu irmão, orai pelos outros. Paulo orava e pedia que eles fossem cheios do conhecimento daquilo que é a vontade de Deus. Esse também deve ser o motivo da nossa oração. Precisamos orar para que nós e para que nossos irmãos estejam cheios da vontade de Deus, cheios do Espírito Santo. Meu Deus, eu tenho que estar cheio do entendimento daquilo que é a tua vontade. Eu preciso entender, Senhor, qual é o seu querer? É conversar com Deus. Chegar e falar para Ele: Pai, eu quero estar cheio da tua vontade. Eu tenho que estar cheio da vossa vontade. Eu preciso entender, Senhor, qual é o teu poder, qual é o seu querer, o que o Senhor quer que eu faça. Me ensina, me mostra o caminho. O conhecimento que Paulo almejava, que nós devemos almejar, irmãos, para os irmãos em Cristo, não era mental, intelectual ou científico. Os assuntos de Deus não são explicados por meio da mente. Eles se discernem espiritualmente. É preciso receber a revelação para não ser levado por qualquer vento de doutrina ou tentação. Cada membro da família de Deus só pode receber a iluminação total por meio da meditação e da palavra e da oração. Você só vai receber a luz divina, você só vai receber a graça através da meditação, através da oração, através do jejum. É isso que Deus quer de ti. Cada membro da família de Deus, cada membro da igreja, cada membro da nossa família, só pode receber a iluminação total por meio de meditação na palavra e na oração. Mergulhar na palavra de Deus. É essa a nossa finalidade. E a finalidade para quê? A finalidade para que é preciso tudo isso? Aí a pessoa pergunta: mas para que tudo isso? Para que orar demais? Eu vejo muitas pessoas falar que não é por falar demais, por orar demais, que a gente vai ser ouvido por Deus. Mas Ele mesmo diz para nós orarmos: não cessar de orar. O crente que fala isso, que ele tem preguiça de ler a Bíblia, tem preguiça de orar. Para que é preciso tudo isso? A palavra de Deus nos diz, em Colossenses, versículo 10, aliás, em Colossenses, versículo 1, perdão, amados, em Colossenses, capítulo 1, versículo 10, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Olha aí, ó. Para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo. Nós temos que agradar a Deus em tudo. Como que nós queremos que Ele nos agrade no que precisamos, no que queremos, se nós não agradamos Ele? Se nós não buscamos Ele? Como nós fazemos isso? Oh, glória! Se não formos cheios do conhecimento da vontade divina, jamais andaremos dignamente diante do Senhor. Aquele que realmente está tomando posse da bênção de Deus, realiza a vontade do Pai. Você só vai tomar posse da bênção de Deus se você fizer a vontade do Pai, a vontade do Filho, em nome do Filho. Se nós temos Jesus Cristo, nosso intercessor, junto ao Pai, então por que não conversar com Ele? Por que não estarmos com Ele? Por isso que Ele nos diz aqui: jamais andaremos dignamente diante do Senhor, aquele que realmente está tomando posse da bênção de Deus, realiza a vontade do Pai. Toda aquela alegria do povo de Colossos, os colossenses,
seria perdida se eles não fossem plenos do conhecimento e do desejo de Todo-Poderoso, para que a vida de cada um deles. Se não soubermos o que o Onipotente quer para cada um de nós, perderemos a bênção que ele tem para nós. Se nós não procurarmos saber o que Deus quer para nós, o que ele quer de nós, o que ele tem para nós, como nós buscarmos essa bênção na mão dele. A bênção está na mão dele. Assim, esperando-nos. Mas nós temos que buscar. E para buscar, nós temos o quê? Obedecer a palavra de Deus. Quando ele diz aqui, toda aquela alegria do povo de Colossenses seria perdida se eles não fossem plenos do conhecimento, do desejo do Todo-Poderoso para a vida de cada um deles. Se nós não soubermos o que Deus tem, a plenitude que Deus tem para conosco, nós também não receberemos. O que o Onipotente quer para cada um de nós. Nós temos que saber o que o Onipotente, o que Deus quer para cada um de nós. Para que nós não perderemos a bênção que Ele tem para nós. Andar dignamente é agradar a Deus em tudo e em toda boa obra. Tudo aquilo que realizamos deve dar frutos, não para nós, para que o Senhor seja glorificado. Não é nós que fazemos a obra, quem faz a obra é Deus. Nós somos instrumento de Deus. Então tudo que nós fazemos na terra, aquele que tem o dom da revelação, se faz uma boa revelação, é para a honra e glória de Deus. O que tem o dom da cura, se toca, impõe a mão e cura alguém, é para a honra e glória de Deus. O que prega bem, tem o dom da palavra, é para a honra e glória de Deus, não é para ele. Porque tudo aquilo que realizamos, devemos dar fruto, não para nós, não para nos vangloriar, não para nos fazer que é o bom, é para a honra e glória de Deus. É isso que nós temos que fazer, para que Deus seja glorificado. Há alguns anos, quando entendi o que o Altíssimo queria que eu fosse um pregador da palavra, relutei, pois meus desejos eram outro. A minha vontade era outra função. Mas o Senhor, no entanto, não cessava de me falar que a sua vontade era que eu fosse um evangelista, que eu fosse um pescador de homens, de almas. Então, quando eu tive o pleno entendimento de que aquele era o desejo de meu Pai Celestial, obedeci a sua vontade, assim louvei o nome do Senhor. É melhor obedecer do que sacrificardes a palavra de Deus. Depois de tanto relutar com a chamada que Deus tinha para mim, não acreditando que Ele existia, um dia narrarei para os amados irmãos como eu cheguei aos pés de Jesus. Só para deixar um tiquinho no ar. Primeiro eu capotei um carro na Castelo Branco, deu perca total, não tive um arranhão. E não acreditei que Deus estava comigo. Aí de microempresário bem-sucedido, virei morador de rua. Não comia comida amanhecida, fui comer do lixo. Por desobediência. Por isso que ele está falando aqui. Que quando ele me chamou, eu não entendia. Quando eu descobri o que meu Pai Celestial queria comigo. Quando ele me tirou do fundo do poço. Eu vim louvá-lo. Obedeça você também à vontade do Senhor. Assim você andará dignamente. Agradará ao Pai em tudo que fizer e crescerá no conhecimento de Deus.
Quanto mais você agrada ao Senhor, quanto mais você busca o amor do Espírito Santo, quanto mais você mergulha na palavra de Deus, quanto mais você procura, você acha, em nome do Senhor Jesus. Amados, presta atenção. A palavra do Senhor, ela é muito importante. Olha que maravilha que ele nos diz. Em Colossenses, capítulo 1, versículo 10. Oramos para que possais dar dignamente diante do Senhor, andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda obra e crescendo no conhecimento de Deus. Andai dignamente na presença do Senhor, que você vai crescer dignamente na presença dele. O 11 diz, corroborado com toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda paciência e longanimidade com alegria. Nós temos que ter alegria em servir o Senhor, alegria em buscar a Deus. E o 12 fala, dando graça ao Pai que nos dá idôneos, dando graça ao Pai que nos faz idôneo, para participar da herança dos santos na luz. Eita glória! Ele nos tirou do poder, ele nos tirou do poder das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. É duro. Ele nos tirou das trevas, do mundão, do mundo dos vícios, das trevas dos vícios, que era o meu caso, o vício da bebedice, que eu era alcoólatra, do vício da jogatina, que eu era viciado em jogar no baralho, nessas maquininhas de pôquer. Enfim, ele me tirou desse charco de lama, me colocou numa rocha firme, que é Jesus Cristo. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, em Jesus. É o Espírito Santo de Deus em Jesus. O Todo-Poderoso, quando nós somos fortalecidos por Ele, o Todo-Poderoso quer que seus serviços sejam fortalecidos. Nós não lemos aqui no versículo 11? Ele nos diz aqui, ó. Corroborados com toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda paciência e longanimidade, com alegria. Eita glória, né? Ele quer que nós sejamos fortalecidos. Em que área da sua vida você se sente tentado pelo diabo? Não aceite fraqueza. Peça a Deus que o fortifique em toda a fortaleza de Deus. Nós não lemos lá no começo? Que o diabo anda de redor? Lá em João 10, capítulo 10, versículo 10, o que diz a palavra? Que o inimigo, que o Satanás, ele veio para matar, roubar e destruir. Mas ali tem uma vírgula. E na sequência diz, eu vim para te dar vida em abundância. Jesus veio para nos dar a vida em abundância. E aqui quando ele nos diz que nós devemos ser fortalecidos, pedir para que Deus nos fortaleça. O Onipotente realiza essa obra com toda paciência e longanimidade. O que vem a ser isso? Paciência é a capacidade de suportar afrontas com resignação, ou seja, é dizer, eu perdoo em nome de Jesus. Longanimidade é a capacidade de aguentar as ofensas com esperança, ou seja, dizer, está proposto para mim um gozo no céu e por isso eu não vou revidar. Quantas vezes, amados irmãos, no trânsito alguém buzina ou quer
A pessoa já blasfema, já fala besteira. Deixa Deus trabalhar. Ah, mas aquele irmão, deixa Deus trabalhar. Para que revidar? Nós temos que ter a capacidade. Nós temos que dobrar nossos joelhos e pedir ao Senhor que Ele nos dê o fruto do Espírito. Como está lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Senhor, eu preciso do fruto do Espírito. Que é amor, é carinho, é bondade, é longanimidade, é saúde, é temperança, mansidão, é domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Devemos perdoar com alegria aqueles que nos magoam. Pois se não tivermos o gozo, o diabo agirá em nossa vida, fazendo com que o nosso coração se encha de rancor. Se nós não perdoarmos, se nós não liberar o perdão, o inimigo tomará conta do coração, que aí já começa a entrar o rancor, começa a sujar o coração. Então, meus amados irmãos, fique com essa mensagem de hoje. Eu sou o pastor Rodrigues, da Assembleia de Deus Jerusalém. Nós estamos aqui em Santo André, no bairro Santa Terezinha. Aquele que precisar de uma mensagem, de uma palavra amiga, de uma visita no hospital, no lar, numa empresa, para levar a palavra de Deus. Que o nosso ministério, amados irmãos, o nosso estatuto, ele diz: nós não pregamos religião, não pregamos opção sexual, não pregamos futebol e não pregamos política. Nós pregamos a palavra de Deus. Aquele que quiser conversar conosco, o meu zap é o 011, São Paulo, né? 011 956 55 4988. Terei prazer em conversar com irmãos. E aquele irmão que puder nos ajudar para estarmos com esse canal que está começando no ar, com qualquer quantia, puder fazer um Pix para nós, para a missão pastoral. A chave do Pix é o meu CPF, que é 889-455-10834. Qualquer quantia que o irmão puder ou a irmã puder nos ajudar, Deus abençoe a todos. Tenha uma boa noite e que Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, venha abençoá-lo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Nós continuamos aqui, em nome de Jesus, porque Jesus te ama, irmão. Vocês são muito importantes para Jesus.